Eu tava fazendo as contas aqui. Tem quanto tempo que Chiquititas foi ao ar? Quando você começou a gravar, você tinha quantos anos? Eu tô tentando fazer Começamos bem. Essa matemática é só pra saber se eu tô velho ou não. Cara, foi em menino. 1997. 7? Começou em 1997 e terminou em 2001. Eu tinha 12 anos, fiquei dos 12 até os 16 Você anos. já participou desde a primeira? Sim, eu fui o primeiro menino a entrar na novela. Eu entrei no capítulo 27, que até então eram só meninas, e aí o Mosca chegou pra resgatar a Pata e levar ela dali, porque ele estava fugindo do reformatório e queria voltar para a rua, e aí ele queria resgatar a irmã dele que estava naquele orfanato, achando que aquele orfanato também fosse ruim, como era o reformatório que ele estava. Por isso que ele estava querendo fugir dali e resgatar a Pata. Aí a Pata olhou e falou, não, Mosca, aqui é legal, fica aqui com a gente. Só que você não pode ficar aqui porque, tipo, é um orfanato só de meninas. Mas ao longo da história que foi decorrendo, descobriram o Mosca ali no porão, e aí o orfanato passou a se tornar um orfanato misto, e depois eu trouxe os amigos, aí veio o Rafa, veio o Binho, aí veio o Júlio, veio o Matias, e assim formamos o orfanato misto, ou seja, eu levantei a bandeira. Foi o primeiro ali, ó. E finquei ela lá e falei, agora vai ser mista essa parada, vambora. E que legal, porque vocês gravavam fora do Brasil, né? Sim, a gente gravava na Argentina porque a produção era da Telefé, né? O SBT, ele só exibia o conteúdo, mas a produção inteira era da Telefé, tanto que nós éramos contratados da Telefé e não do SBT. Então, como a novela já existia lá, o cenário já estava lá, o figurino já estava lá, então assim, porque os argentinos faziam um ano na nossa frente, então tudo que eles faziam a gente ia fazer no ano seguinte. Então era muito mais rentável e mais fácil a gente ir para lá e fazer lá do que ele tentar reproduzir aqui, porque a ideia dele, do Silvio, era justamente essa, de fazer exatamente igual, reproduzir aquilo que fez sucesso lá da mesma maneira. Então assim, é inviável, impossível a gente reproduzir a mesma cenografia, o mesmo figurino aqui no Brasil, sendo que eles já estavam com tudo pronto lá. Então a gente foi para lá, a gente tinha um apartamento, cada um tinha um apartamento, tudo pago pela emissora. A família ia junto. A gente tinha direito a um acompanhante, mas a gente poderia levar quem a gente quisesse. Quem te acompanhava? No começo foi minha mãe. Minha mãe ficou comigo os 2 anos e meio, quase 3, e aí depois inverteu, aí meu pai foi e ela voltou para cá, e eu fiquei com meu pai lá. Eu já era mais velho, já estava com 15, 16, já estava me sentindo um adulto. Já se sentia um adulto. Você gravou até quantos anos? Até 16? Até os 16. Eu cheguei lá com 12, mas eu já tinha uma certa maturidade, assim, principalmente falando de disciplina de set, né? Porque como eu comecei muito cedo, eu comecei na publicidade muito cedo. Eu comecei com 4 anos fazendo publicidade. E com 6 eu estava no cinema, com 9 eu estava no teatro, e com 12 veio Chiquititas. Então, quando veio Chiquititas, eu já tinha uma certa experiência. Então, eu já me sentia mais velho do que as outras crianças que de repente estavam chegando ali pela primeira vez, nunca tinham tido contato com câmera e tal, e eu, como já estava acostumado, eu me sentia mais à vontade, assim. Então eu acho que eu até amadureci um pouco antes, assim, por conta disso, por trabalhar sempre em set de filmagem com pessoas mais velhas, né? E poucas crianças. Então assim, eu estava sempre muito comportadinho e sempre cumprindo, né, com a escala de gravação, com o set, né, com o andamento do set de filmagem. Na época você teve alguma paquera com alguma das meninas? Claro. Ah, sério? Sim, claro. Com quem? Me conta. Com 12 anos de idade, que você acha? A molecada com 12 anos... Isso, na nossa época, a gente ainda não tinha... a gente não era tão grande como os meninos de 12 anos hoje em dia. Mas eu tinha, assim, eu namorava a Francis na época, que fazia a Cris. Ela era minha namorada mesmo. Ah, assim. era namoradinha? Só que ninguém sabia. Era um mega Tinha segredo. que esconder, assim. Era um mega segredo nosso, assim, do elenco. Todo mundo sabia do elenco, mas a gente não falava pra ninguém. Era meio que escondidinho, assim. Mas era entre vocês o segredo ou porque o pessoal da novela mesmo falava, ó, é melhor que isso não saia? Era coisa dos adolescentes mesmo, de tipo, de não querer que ninguém soubesse e tal. E a gente queria ficar na nossa, queria só o nosso namorinho e ponto. Mas o namoro não virou depois assim... Ela foi embora. Eu acho que no 2º ano, se eu não me engano. Ah. Ela foi embora. E aí, né... Desandou. Ela veio pro Brasil, eu fiquei lá e tal, e aí a vida seguiu, né? Era, tipo, foi a minha primeira... Aí você foi namorar outras?
Renovou o elenco, aí né, a gente vai conhecendo novas pessoas, né? Você era o pegador, assim, do elenco? Não. Aquele cara que chega e fala assim, não é o era. galã De ali. jeito nenhum. O Mosca pegou mais meninas do que eu. O Mosca namorou mais meninas do que eu. É sério, o Mosca, acho que ele namorou 7 no total. Em 4 anos de novela. E eu fiquei com 4, entendeu? Tipo, então assim, tem Você perdeu pro Mosca. Sim, O Pierre perdeu pro saldo Mosca. positivo para o Mosca. A criatura venceu o criador ali, que era o intérprete, é isso?